Você descobriu que tem artrose nos dois quadris, descobriu que tem que fazer a cirurgia e se perguntou: será que eu consigo operar os dois lados de uma vez só? Essa é uma dúvida bastante comum no meu consultório e a resposta para adiantar é sim. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia bilateral simultânea, para quem ela funciona, o que esperar da cirurgia e da recuperação quando operamos os dois lados ao mesmo tempo. Meu nome é Marco Aurélio Neves, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e joelho, e hoje vou trazer algumas evidências médicas que vão esclarecer um pouco mais esse assunto para vocês. A prótese bilateral simultânea é quando o paciente opera os dois lados, o direito e o esquerdo, no mesmo dia, numa mesma anestesia. Isso é possível em que situação? Primeiro, o paciente tem que ter indicação de fazer a cirurgia dos dois lados. Segundo, o paciente precisa ter condições clínicas, ou seja, uma saúde muito boa, que é bem analisada previamente através de exames. E por último, um cirurgião que tenha condições técnicas de realizar esse procedimento num tempo único. Fazer as duas cirurgias de uma vez só não é uma coisa usual, mas depois que eu comecei a usar uma técnica menos invasiva via anterior, eu comecei a fazer muito mais casos simultâneos, principalmente pelo fato da cirurgia ser menos agressiva, ter menos sangramento, menos dor, o que possibilita fazer uma agressão maior ou fazer duas cirurgias de uma vez só nos pacientes que têm indicação. E quais seriam as vantagens de operar os dois lados juntos de uma vez só? Primeiro, você vai fazer dois procedimentos, duas cirurgias, num dia só, numa internação, com uma anestesia só. Isso otimiza muita coisa, principalmente o custo. Segundo, você vai ter um prazo total, um prazo global menor de recuperação. Operando um quadril e depois de 3, 4 meses outro, a gente está falando de quase 6 meses para você ficar totalmente recuperado. Operando os dois de uma vez, esse prazo encurta para metade, algo entre 2, 3 meses, para estar totalmente livre das artroses no quadril. Outra vantagem é um retorno mais rápido das atividades do dia a dia, porque os dois lados vão estar solucionados. Você vai deixar completamente de ter dor, ao invés de resolver um lado, continuar com uma limitação de outro, até poder operar novamente. Claro que essas são vantagens que todo mundo gostaria de ter, mas a cirurgia bilateral simultânea, ela é mais restrita a pacientes selecionados, especialmente aqueles que têm condições clínicas de fazer duas cirurgias num dia só. E quem são aqueles pacientes ou quais são aquelas situações que a gente deve evitar de fazer a cirurgia dos dois lados? A maioria delas são as situações que aumentam o risco, que oferecem um risco maior para o paciente, que claramente a gente vai evitar. A primeira situação que a gente evita a prótese bilateral são os pacientes muito idosos e com fragilidade clínica, ou seja, doenças que podem aumentar o risco. Problemas como a diabetes, problemas cardiológicos, problemas pulmonares, especialmente aqueles que estão fora de controle médico, aqueles pacientes que não seguem rigorosamente e fazem acompanhamento com os seus médicos clínicos. Outra situação que a gente evita fazer duas cirurgias num tempo só são os pacientes que têm obesidade grave, porque isso dificulta tecnicamente a cirurgia, além de aumentar o risco também, especialmente de problemas circulatórios e fenômenos tromboembólicos. Outra situação do ponto de vista técnico importante é os casos não serem muito complicados. Um paciente que já teve uma sequela de uma fratura ou precisa tirar algum pino e parafuso que vai prolongar a cirurgia, a gente evita fazer dos dois lados justamente por aumentar esse risco, o tempo anestésico e o tempo cirúrgico. E como a gente decide se vai fazer essas cirurgias de um tempo só na prática? Primeiro, essa é uma questão muito individualizada e muito definida para cada paciente. E ela é definida a partir de uma avaliação clínica muito ampla. O médico vai passar com um cardiologista, vai passar com um médico vascular ou com um clínico que acompanha o problema pulmonar, endocrinológico que eventualmente ele possa ter. E depois desse screening, dessa avaliação total, essa equipe multidisciplinar se comunica para ter certeza que o risco não seja maior do que o benefício de operar as duas cirurgias de uma vez só. E uma vez que a gente está pensando em fazer as cirurgias, duas cirurgias de uma vez só, a pergunta que aparece do paciente sempre é: mas doutor, como vai ser minha recuperação? A boa notícia é que para os pacientes que têm indicação e têm condições clínicas de fazer a cirurgia dos dois lados de uma vez só, a recuperação é muito boa. Ela é muito boa porque o paciente vai ficar sem dor logo nos primeiros momentos do pós-operatório. Ela é muito boa porque o paciente vai conseguir andar, ele vai conseguir se locomover com andador ou com muletas, já independentemente a partir das primeiras 12 ou 24 horas. E ela é confortável porque o paciente consegue deitar de lado, consegue dormir de lado, ao contrário do que a maioria dos pacientes imagina. Isso traz um conforto muito grande logo nos primeiros dias. E como nos casos que a gente faz a cirurgia de um lado só, a gente faz o acompanhamento.
Esse acompanhamento ele exige um pouquinho mais de atenção por terem sido 2 cirurgias, no sentido de prevenir a trombose, ter certeza que o paciente está andando bem, está fazendo fisioterapia desde o comecinho, para garantir um bom resultado. E se você tem artrose dos 2 lados, está cogitando, pensando em fazer as 2 de uma vez só, o primeiro passo é entender se você pode. Essa cirurgia não é para todo mundo. E segundo, se você tem condições de fazer essa cirurgia, entender se o seu médico faz o procedimento através de técnicas menos invasivas, menos agressivas, como a via anterior. Assim você pode realizar o procedimento de forma segura, de forma tranquila e de forma confortável. Tenho certeza que você vai perceber que o resultado pode ser surpreendente. E você conhece alguém que tem que fazer cirurgia de prótese de quadril? De um lado? Dos 2 lados? Compartilhe esse conteúdo, acho que pode ajudar muita gente a entender um pouquinho melhor o problema, confiar um pouquinho mais no processo e tomar a melhor decisão para o seu caso. E claro, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar, deixa aqui nos comentários, a gente vai abordar numa próxima oportunidade.